boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer comendo de tudo. E vai saber o que mudou na vida de um paciente que fez essa cirurgia. Vai acompanhar também uma entrevista sobre o envelhecimento e obesidade e as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. O bypass intestinal é uma cirurgia para redução de peso que foi desenvolvida pelo Dr. José Lazarotto. Acompanhe a entrevista e saiba mais sobre essa técnica. Será que é possível emagrecer comendo de tudo? Nós vamos descobrir agora porque eu vou conversar com o médico que criou a técnica bypass intestinal, uma cirurgia que permite perder peso sem restrições alimentares. Dr. Lazarotto, gostaria que o senhor começasse explicando o que é o bypass intestinal. O bypass intestinal é apenas um desvio inteligente no intestino delgado. É uma cirurgia que preserva o estômago. Por que preserva o estômago? Todos me perguntam. O maior prazer da vida é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Quem não gostaria de emagrecer comendo? Ou comer e não engordar bastante? Um pouquinho até pode, mas não demais. Então, esta cirurgia se baseia no seguinte princípio. Se não é o estômago que engorda, por que nós vamos cortar o estômago? Porque o estômago apenas forma o bolo alimentar, como eu já vou explicar a seguir. O alimento do estômago passa para o intestino delgado. Neste intestino delgado é que a pessoa engorda. Então, aonde que nós deveríamos de mexer para a pessoa emagrecer? Aonde engorda, que é no intestino delgado. Por isso que todas as cirurgias que operam o estômago também isolam o intestino delgado. Então, veja bem, observe esse desenho aqui. Aqui está o estômago normal. Passa para o intestino delgado, onde a pessoa engorda, absorve todos os nutrientes, e aqui o intestino grosso, onde vai evacuar. Observe agora após a cirurgia. O estômago está normal, forma o bolo alimentar, logo o maior prazer da vida está preservado, passa para o intestino delgado, onde nós fazemos um atalho inteligente. Uma parte da comida continua indo pelo mesmo caminho em menor quantidade, e a outra parte segue um caminho mais rápido, mais reto, chegando no intestino grosso, que é esse mais grosso que está aqui, e com isso perdendo peso. No entanto, é indispensável a ingestão de água. A água é que vai dar velocidade neste alimento no intestino delgado, passando mais rapidamente para o intestino grosso e, com isso, perdendo peso. Exatamente igual a uma casa, né? Uma casa tem um telhado, a água cai de chuva na calçada, corre rapidamente a chuva pela calçada, no final tem um ralozinho onde entra o alimento. Quer emagrecer? Bastante água. A água vai com velocidade, veja bem, sai do estômago com velocidade, passa aqui. Quando chega nesse local, o ralo é onde entra pouquinha comida para cá, tá vendo? Que segue todo o caminho. E o restante vai para o intestino grosso, como se fosse um esgoto, e com isso a pessoa perde peso. Doutor, que paciente que tem indicação para realizar esse tipo de cirurgia? Os pacientes obesos mórbidos e obesos, seguindo normas do Conselho Federal de Medicina, todo grande obeso mórbido tem indicação da cirurgia, óbvio, né? E os pacientes obesos, mas que têm outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, triglicerídeos, colesterol, dores articulares, são comorbidades, outras doenças que justificam a cirurgia. Eu vi que a anestesia utilizada no bypass é a anestesia peridural, que é considerada melhor para o paciente. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa anestesia. Na verdade, a anestesia
peridural raquidiana é uma anestesia que anestesia parte do corpo e não todo o corpo. Por isso que a maioria das pessoas preferem que seja feito esse tipo de anestesia. E claro, e com isso, você fez uma anestesia mais que não todo o organismo é afetado, é mais difícil de ir para a UTI, é mais difícil de ter algum tipo de complicação. Então, é peridural e raquidiano. Pode tanto operar acordada, a pessoa, como dormindo. Agora, quem desejar fazer anestesia geral, desde que o cirurgião cardíaco ou o anestesista indique, pode perfeitamente ser feito. E nos casos de grandes obesos, para que esse paciente não corra um risco maior, que o risco todos têm, nós exigimos a presença de um cirurgião cardíaco na sala, ao lado do anestesista, para que dê mais segurança para mim, mais segurança para o paciente e mais segurança para o anestesista. E com isso, a vida do paciente fica muito mais segura na mão de 3 pessoas. Nós conversamos com a presidente da Consai, uma empresa focada na qualidade de vida. Confira a opinião dela sobre envelhecimento e obesidade. Hoje eu estou no grupo Consai, uma empresa voltada à qualidade de vida. Eu vou conversar agora com a Soraya, que é a presidente do grupo, e vai falar um pouquinho sobre o assunto. A Consai, ela atua principalmente quando você fala nas questões de envelhecimento, agora voltado à clientela, não a profissionais. Porque nós fazemos capacitação e qualificação dos profissionais para atuarem com essa população e nós também temos a atuação diretamente com a população idosa, que seria a nossa clientela direta, e em risco e vulnerabilidade ou não. Então, geralmente nós atuamos, geralmente não. Na maioria das vezes, quando não se trata de pessoas portadoras de necessidades especiais, dependendo até da necessidade especial, nós fazemos a inclusão dentro do grupo de convivência. Dentro desse grupo de convivência, nós atuamos em diversas áreas, não somente em artesanato, trabalhos manuais em si, um trabalho artístico ou atividades físicas, mas também na parte ambiental, socioambiental, na verdade. Fazemos o empreendedorismo, a geração de renda, porque como é que nós vamos falar em qualidade de vida, ainda mais uma população de risco e vulnerabilidade, falando do idoso que tem uma aposentadoria que não, digamos assim, não satisfaz as necessidades dessa faixa etária, né, o básico. Então nós temos que fazer com que ele tenha ferramentas para que ele possa realmente estar vivenciando essa qualidade de vida. Soraya, nós sabemos que a obesidade, muitas vezes, ela tem um fundo emocional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Ela realmente acomete o idoso, em grande parte, por um cunho emocional. Porque não somente o idoso, mas ele fica sem uma base. Então, às vezes, ele procura essa sustentação na alimentação. E, às vezes, sem a alimentação. Que a maioria das pessoas pensam que, geralmente, o obeso, ele é uma pessoa que se alimenta demais. E, às vezes, ele não se alimenta. Aí, o metabolismo diminui. E ele, às vezes, come em pequenas quantidades, mas poucas vezes. E aí a pessoa se torna obesa, claro, aí associado a problemas genéticos, né, outros tipos de situações, né. Então as pessoas se tornaram, sim, muito obesas. E quando eu falo das pessoas, não só os idosos, mas as crianças principalmente. Então nós temos que fazer um trabalho de prevenção, de educação, um trabalho onde você trata a pessoa de dentro para fora, uma reestruturação corporal. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. Agora, continue acompanhando a entrevista do Dr. José Lazarotto sobre o bypass intestinal, uma cirurgia de obesidade que é considerada a mais fisiológica para o paciente. Por que o
bypass intestinal é considerada uma cirurgia mais fisiológica para o paciente em comparação com outras cirurgias de obesidade? Bom, daí nós temos de olhar este quadro aqui, né? Comparando as outras cirurgias. Observe bem que tem cirurgia que corta, isola, o estômago fica pequenininho, outra corta e o estômago é eliminado, a outra corta, o estômago é eliminado. Essa aqui corta apenas um pedaço do estômago. E veja que o bypass, ele é diferente de todos os outros. O estômago fica 100% preservado, observe aqui. Apenas é feito um atalho inteligente no intestino delgado. Por isso que hoje, de alguns anos para cá, algumas universidades estão fazendo a cirurgia do estômago, cortando um pedaço do estômago, ou colocando apenas um anel, uma banda no estômago, e fazem exatamente o que eu faço, que é o bypass intestinal. Se eu olhar nesse desenho, observe aqui é a cirurgia de Lazaroto, essa outra cortou o estômago e fez. São cirurgias em evolução ainda, né? E essa colocou um anel lá em cima e fez a cirurgia de Lazaroto embaixo. Doutor, quais são as maiores dificuldades do paciente obeso que procura o senhor? A maioria absoluta dos pacientes que vêm ao meu consultório vem com algum tipo de patologia, alguma doença. Ou doença física ou doença psicológica. Por que doença física? Alguns já vêm com hipertensão, com diabetes, com colesterol, com triglicerídeos e querem acabar com esta doença. Mesmo, doutor, eu não quero ficar tão magro, mas eu quero que eu fique sem colesterol porque é causa de infarto, de problemas cardíacos, de triglicerídeos, que dá muito infarto. Outros vêm pelo excesso de peso mesmo. Doutor, eu não consigo mais subir uma escada, eu não consigo sentar num banco de ônibus, no avião é uma dificuldade. Minhas roupas não servem mais, doutor, eu não tenho mais roupa. Eu queria voltar ao que eu sempre sonhei de ser, isto é, uma pessoa comum. Veja bem, ninguém gosta de ser muito alto. Você acha que eu gosto de não ter cabelo? Eu não gosto, eu queria ter cabelo. Mas, a não ser que eu faça um implante, talvez tirar um pouquinho daqui, eu gostaria de me ver com cabelo. Mas, meu grupo não quer que eu faça, porque eu já tenho 70 anos, não querem que eu implante cabelo. Eu gostaria, mas meu grupo não quer. E eu obedeço a um grupo, né? Uma pessoa muito alta, não gosta de ser muito alta, ou muito baixinho, ou muito magro, ou muito gordo, que ele daí será sempre um ponto de referência. Para mim, diz, aquele carequinha lá, né? Verdade ou não é verdade? Então, ninguém quer ser ponto de referência, né? Então, o ideal é ter um peso normal, nem gordo, nem magro. Falando agora sobre o pós-operatório, depois do bypass intestinal. Os pacientes costumam dizer, doutor, que depois da cirurgia eles podem ir a uma churrascaria, podem ir a uma pizzaria, comer à vontade. É verdade isso? Como é que funciona esse processo após a cirurgia? Olha, para que você veja se é verdade ou não, vamos voltar no desenho aqui. Este é o estômago normal e este é o estômago, o intestino após operado. Que tal o estômago antes de operar? Come o que quiser. Passa para o intestino delgado, que é onde engorda, absorve todas as vitaminas e sais minerais. E aqui é o intestino grosso. Agora observem esta cirurgia nossa após a cirurgia. O estômago não mexeu, está aqui o estômago normal, perfeitamente normal, come o que quiser, quando quiser, passa para o intestino delgado. Aqui que é o atalho inteligente que eu falo, que muitas universidades já estão copiando o que nós estamos fazendo há mais de 30 anos. Faz dois caminhos. Um que continua pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, que se vier a mesma quantidade, não vai emagrecer. E outro que faz um caminho mais reto. Mas eu digo, para emagrecer, tem de tomar água junto com a comida. A água que vai dar velocidade no alimento para emagrecer. Bom, eu quero emagrecer, toma bastante água. Eu estou bonito ou bonita, não quero mais emagrecer, estou bonito. Toma menos água, mas tem de tomar água. Mas eu estou grávida. Uma mulher que está grávida, ela precisa engordar o nenê.
Logo, ela não pode tomar bastante água, tem que tomar pouquinha água, que daí a maior parte do alimento vai pelo caminho antigo e engorda a criança. Agora, uma pessoa que não está grávida e que não toma água, volta a engordar. Então, a água muitas pessoas não querem que eu fale isso na televisão, mas eu me sinto na obrigação de dizer que essa cirurgia é seguida por 3 leis. Tomar água junto com a comida, que é o fator regulador, até para melhorar o intestino é água, comer primeiro verdura e legumes, para não faltar nenhum tipo de vitamina, e mastigar bem os alimentos. Acesse já o nosso site obesidadeemdestaque.com.br. Lá você encontra muitas informações sobre cirurgias, alimentação, bem-estar e qualidade de vida. E agora você acompanha as dicas do quadro O Consultor. Brasil, meu nome é Helder Mello, eu sou consultor e estou aqui agradecendo os inúmeros e-mails que vieram de todo o Brasil, questionamentos, perguntas, dúvidas sobre perder peso e manter-se feliz. Como é possível fazer essa técnica do bypass intestinal com o Dr. Lazarotto em outros lugares do Brasil? Com o Dr. Lazarotto isso é possível, mas alguns médicos me perguntaram se essa técnica poderia ser ensinada a eles. Justamente pelo sucesso desta técnica, eu quero dizer que, por enquanto, não. Porque a técnica só pode ser ensinada por uma universidade de medicina. Eu quero aproveitar aqui para quebrar aqui um paradigma, falar sobre algumas inverdades. Alguns médicos estão dizendo aí pelo Brasil, na região de Brasília, Goiânia, Goiás, que fazem a técnica do Dr. Lazarotto. Aí eu lhe pergunto, como eles podem estar afirmando isso se essa técnica não foi ensinada e não pode ser ensinada a não ser num contexto de uma universidade? Então, meu amigo, bypass intestinal somente com o Dr. Lazarotto. Não creia em sites falsos, não creia em mentiras e saiba que só tentam copiar aquilo que é fantástico, que é de primeira linha, primeira categoria. Então, bypass intestinal, Dr. Lazarotto Souto, essa técnica eu recomendo. Quero que você pense também sobre a questão dos preços. O pessoal tem perguntado quanto custa. Gente, quanto custa você tem que perguntar para o seu médico. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não creia em falsas promoções, porque custo baixo não tem como ser feito com qualidade. Você pode chegar com a Brasília Réia num lugar ou com uma BMW 0 km. Tudo é uma questão de qualidade. Então pense sobre isso. Bypass intestinal, Dr. Lazarotto Souza, e se engaje na luta contra o câncer, uma homenagem ao Outubro Rosa e tem o apoio do programa Obesidade em Destaque, Medicina e Saúde. Dom Vito Milano perdeu 35 quilos após a cirurgia do bypass intestinal. Acompanhe a entrevista e conheça os benefícios dessa técnica. Eu vou conversar agora com Dom Vito Milano, um paciente que foi submetido ao bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. Dom Vito, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida antes de realizar o bypass intestinal. Bom, eu vim da Itália no 1977 e nós lá como italianos já somos famosos por gostar de comer e comer bem e muito. Chegando no Brasil, as novidades que o Brasil nos proporciona em alimento, o meu problema aumentou. Então, cheguei perto de 125 quilos. Então, para mim, já começavam problemas colaterais, né? Falta de respiração, cansaço, enfim. E aí acabei em uma reunião de conhecer o professor Lazarotto. No início estava meio preocupado, né? Mexer com o corpo da gente, sempre a gente escuta dizer o fulano foi operado, mas quando se trata do nosso a gente é um pouco reticente. Mas aí marcamos a data, fizemos a operação e me perguntou quantos quilos você quer ficar. Eu digo, bom, a minha altura, 90 quilos seria bom. E a partir de lá sou 90 quilos, há 10 anos que estou assim, comendo tudo o que gosto de comer, aliás aumentando ainda. Sem nenhum problema, graças a Deus. Acho que foi a melhor coisa
que me aconteceu aqui no Brasil. Por que o senhor escolheu essa técnica do bypass intestinal? Bom, eu me informei naquela época e vi que as outras eram muito agressivas, principalmente aquela de estômago. Eu tinha um gerente nosso que fiz e não podia fazer isso, não podia comer aquilo. Eu digo, mas se é para não comer, não preciso se operar, é só parar de comer. Não entendi o problema. Digo, e se tem uma operação que não é agressiva e faz o efeito, por que fazer a outra? Eu nunca me expliquei. Até hoje, quando encontro alguém que fez aquela de estômago, pergunto, mas por que você não fez a outra? Alguns dizem, porque não conhecia e coisa assim, mas eu dou graças a Deus. Por que vão mexer num lugar se quem faz engordar é o intestino, que eu vou mexer no estômago? Então, foi isso a minha convenção, e foi isso que eu fiz, estou contente. Dom Vitor, hoje o senhor pode comer de tudo. Os pacientes que realizam o bypass intestinal, eles costumam dizer que após 15 dias você já pode ir a uma churrascaria. É verdade? Como é que funciona a sua alimentação? Lá por 20 dias eu já estava mesmo no churrasco e com tudo que tinha direito, sem nenhuma contraindicação. A única coisa é água, que tem que beber água. Mas falando com o médico, água é saudável. Então se juntou uma coisa ou outra. Para mim foi tudo melhor do que isso. Eu não podia. Eu tenho uma idade hoje que não tenho medo de dizer, 72 anos. Estou muito bem. E acho que se não tivesse feito a operação, talvez, não sei se estaria aqui a dar essa explicação, né? E após a cirurgia, o senhor teve que fazer uso de vitaminas, suplementos nutricionais ou não? Como é que funciona? No meu caso, nada. Eu peguei algum remédio que era referente à cicatrização, que é normal, mas quanto à vitamina, fizemos temporariamente, né, os exames de rotina, é tudo perfeito. Baixou o colesterol, baixou... Enfim, o médico, não o doutor Lazarotto, mas o médico nosso de família disse, se fosse na faculdade, você passava diretamente. E no total, Dom Vitor, quantos quilos o senhor perdeu e o senhor melhorou de todas essas doenças associadas à obesidade? Como digo, eu estava com 125, estou com 90, né? Então, foi bastante gordura que fui embora. E quanto a outros problemas, zero, nenhum. Não consigo dizer nenhum problema. Nenhum. O senhor indicaria essa cirurgia hoje para quem está sofrendo com obesidade? Não só indicaria, como indico. Eu, quando encontro um que precisa ter um mínimo de intimidade, né? Porque não vai pegar o gordo na rua, dizer vai te operar, mas quando é dentro do relacionamento, aliás, eu já fiz isso e tenho já uma série de pessoas que se operaram e como me estão contentes e felizes da vida, né? Confira mais uma parte da entrevista com o Dr. José Lazarotto e saiba quais são as orientações para quem sofre de obesidade. Doutor, o senhor comentou que o paciente que vem até o consultório muitas vezes apresenta outras doenças associadas à obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. Por que o paciente melhora dessas doenças após o bypass intestinal? Não somente após o bypass, após qualquer outra cirurgia do estômago, também algumas doenças melhoram. Só que depois melhora as doenças, mas precisa complementar vitaminas e sais minerais. Vejam bem, diabetes é um mecanismo diferente. O alimento sai do estômago e estimula lá no final do intestino delgado receptores incretínicos que fazem que o pâncreas produza mais insulina e melhora a diabetes, mesmo não perdendo muito peso. Mas hipertensão, dores articulares, dores nas juntas, só melhora depois que perde peso. Então, emagrece, perde peso. E se não operar, observe bem, se não operar também, dores nas juntas, hipertensão, se não operar e a causa for obesidade, emagrecendo também melhor. O bypass intestinal, ele é reversível ou não, doutor? Vamos voltar, tenho de insistir para voltar no desenhozinho. Observe bem, aqui é o normal e aqui é após a cirurgia. Para reverter, o que faz? Só solto aqui e volto como era antes. É simples. É a cirurgia mais simples para se reverter. E quem faz outras cirurgias de obesidade, doutor? De repente a pessoa já fez uma outra cirurgia, quer reverter e fazer o bypass intestinal. É possível? É possível, eu faço muito isso. Muitos pacientes operam do estômago,
ou FOB capela, ou alguma outra cirurgia, e tem um reganho de peso, engordam novamente, ou algumas falta muita vitamina e emagrecem demais. O que eu vou fazer? Eu desmancho a cirurgia da que era feita e faço a cirurgia que nós efetuamos. Outros médicos realizam o bypass intestinal, aprenderam essa técnica ou não, doutor? Porque muitos médicos realmente estão dizendo que fizeram estágio com o Dr. Lazarotto, 1 ano, 2, 3, 4. Não é verdade. Nós começamos a ensinar essa cirurgia no começo, alguns anos atrás, há vários anos atrás, mas o Conselho de Medicina nos orientou que eu só posso ensinar essa cirurgia via universidade. Por isso nós estamos fazendo parcerias, e esta semana fizemos mais uma parceria com mais uma universidade, para que a médio prazo essa cirurgia possa todos os médicos do Brasil aprender e todos fazerem. Nós temos visto casos, doutor, de pacientes que de repente foram realizar, achando que era o bypass intestinal com outros médicos, tiveram complicações. Qual que é a sua orientação para, de repente, a pessoa achou um médico lá que diz que realiza o bypass intestinal? O que essa pessoa deve fazer em primeiro lugar? Bom, se ela gostou do médico e achou que é interessante e tiver dúvidas que é sobre a cirurgia de Lazarotto, obviamente que tem de ligar para a minha pessoa, perguntando se esse médico, ele alguma vez veio. Porque logo há muitos anos atrás, 2 médicos ou 3 estiveram no nosso serviço e começaram o estágio. Quando começaram, o Conselho de Medicina disse, não, você não pode mais. Então, infelizmente, não deu para dar continuidade. Nenhum médico aprendeu até o final essa cirurgia. Alguns olham na televisão, olham no site, mas a cirurgia é simples de fazer, e faz da cabeça dele. Isso eu estou acostumado a reverter inúmeros casos que outros médicos fizeram e vieram para mim para que eu colocasse o paciente novamente em condições de vida, né? Os que chegaram em vida aqui, graças a Deus, todos a gente conseguiu reverter. Para quem se interessou pelo bypass intestinal, em quais cidades a sua equipe atende? Eu atendo em Curitiba, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E brevemente atenderemos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Iremos atender, mas a nossa clínica, não eu especificamente. Nos que eu posso atender, eu atendo com o maior carinho. Senão a minha equipe que vai e atende. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse um conselho para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa, estão sofrendo com a obesidade ou conhecem alguém que está sofrendo com essa doença. Se você tem alguém obeso em casa, hipertenso, diabético e obeso, e que necessita um tratamento, o primeiro passo é óbvio, procurar seu médico de família, aquele que a pessoa confia, aquele que acredita, que é tão bom ter um médico que confie, né? Médico, advogado e padre ou pastor tem de ter um de confiança, né? Então, aquele que você acredita. Muito bem. Se ele não resolveu, ele vai encaminhar para o médico endocrinologista ou um nutrólogo, que vai dar atividade física, medicamentos, remédios, dietas, muito bem. Se assim mesmo não resolveu, deve procurar médicos que operam obesidade. É nesse aspecto que eu insisto muito. Não ir só no médico mais famoso, aquele que está mais na televisão, ou da universidade, ou catedrático. Não. Tem de procurar vários médicos, que operam o estômago, que operam o intestino, que operam o estômago e o intestino. Todos os médicos, vários médicos. Mas não fique só no que o médico fala. Peça o nome de alguns pacientes que ele operou, veja como eles estão, para depois tomar a iniciativa em qual médico e qual técnica deve fazer. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Para tirar dúvidas, rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Estamos também nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.